Bom dia, é com grande satisfação que hoje nós damos continuidade às atividades da nossa Escola de Verão 2022 e a comissão de organização da escola teve a felicidade de ter o aceite ao nosso convite da professora Liliane Maia, da Universidade de Brasília. Tá? Eu vou fazer uma curta apresentação da professora Liliane. A professora Liliane possui bacharelado em matemática pela Universidade de Brasília, mestrado em matemática também pela Universidade de Brasília. Depois ela fez um mestrado na Universidade de Wisconsin e o PhD também lá em Madison, nos Estados Unidos, né? É professora titular da Universidade de Brasília desde 2010. Tem experiência na área de análise, com ênfase em equações diferenciais parciais, atuando principalmente nos seguintes temas: métodos variacionais, equações elípticas, semilineares, sistemas elípticos, simetrias de soluções e equações elípticas. Tem pós-doutorado em La Sapienza, Universidade de Roma, em 2003 e 2004. E pós-doutorado na Universidade de Wisconsin, em Madison, entre 2009 e 2010. Foi professora visitante em La Sapienza, também no período de 2019 e 2020. Já foi coordenadora do programa de pós-graduação do Departamento de Matemática da Universidade de Brasília no biênio 2012 a 2014, quando o programa ascendeu a nota 7 na CAPES. Bem, tendo em vista a experiência da professora Liliane, eu acredito que nós vamos desfrutar de excelentes momentos com a exposição da nossa querida convidada de hoje. Por favor, Liliane, você tem o tempo que for necessário para nos brindar com parte do seu conhecimento, né? Bom dia a todos, bom dia, Flávia, obrigada pelas palavras, pela introdução. Obrigada à comissão organizadora, em nome do professor Ali Reza, que é meu ex-aluno de doutorado querido. Fico muito honrada e feliz de estar aqui com vocês, de compartilhar um pouco dos últimos trabalhos que eu tenho feito e compartilhar também com alunas de doutorado hoje aqui na Universidade de Brasília, que vieram do programa de vocês. Então, agradeço e espero, vamos dizer, estimular aí alunos e também professores, porque o tema que eu escolhi tem muito a ver com coisas que o Ali Reza e eu fizemos juntos no seu doutorado e continuo aprendendo e vamos compartilhar com vocês um pouquinho disso. Então, esse trabalho é em conjunto com a professora Benedetta Pelati, da Universidade de Campanha, na Itália, e Délia Esqueira, uma aluna de pós-doc da Benedetta no ano passado, que agora está no Instituto Superior de Lisboa, no outro pós-doutorado. Também ela é italiana. Então, nós passamos aí mais de um ano em cima dessas coisas que eu vou contar um pouquinho para vocês e aprendendo e descobrindo muita coisa interessante que me surpreenderam. Vamos ver. Eu vou começar com a equação de Shokard geral, que é dada pelo termo linear de uma EDP elíptica normal, e do lado de cá envolve um núcleo com uma convolução. Isso é o termo que o pessoal chama hoje de não local. Então, ela se torna uma equação não local por causa desse termo de convolução. O que é que uma convolução faz? Vocês viram isso em teoria da medida. Ela observa o que está acontecendo em torno de um ponto e influenciando a função naquele ponto. Então, tudo que acontece em volta está influenciando o valor da função no ponto. Isso é o efeito de convolução. Por isso que é chamado não local. Tudo que acontece em torno, por exemplo, calor em torno de um ponto, está dando efeito sobre o calor no próprio ponto. Então, esse alfa é conhecido como operador de Riesz, que entra aqui na convolução, e ele é dado por esse termo singular na origem. É o que a gente chama de núcleo de Riesz. Bom,
Quando você tenta resolver esse problema no P geral, o que eu não vou falar hoje, apesar de que os nossos trabalhos são 2 trabalhos que estão publicados online, com Benedetta e Délia, tratam de casos bem gerais da equação de Chocar, com P variando num certo intervalo. Hoje eu vou tratar o P igual a 2. Eu escolhi focar num caso e trabalhar um pouquinho o caso P igual a 2. Mas, em geral, para você resolver um problema desse de forma variacional, você fica restrito a um intervalo de P's. Esse é o intervalo de P's. Então, eu gostaria de explicar um pouquinho por que esse é o intervalo conhecido de P. E quando você olhar artigos de Chocar, vocês vão ver que tem o que eles chamam de expoente crítico por baixo e expoente crítico por cima para esse P. Bom, além disso, nós tratamos do problema de Chocar com potencial variável. E isso faz com que o nosso problema se aproxime, por exemplo, do problema que o Ali Reza estudou no doutorado. É o que a gente chama de problemas de EDPs com potenciais variáveis. Esse potencial BK é um potencial V infinito positivo e, portanto, entra em jogo um problema no infinito, que a gente chama. Então, o Ali Reza, como os estudantes dele, eu imagino, vão encontrar similaridades no que a gente fez lá para a equação de Schrödinger. A diferença é que na equação de Schrödinger, o termo do lado de cá é local. Cada ponto tem a sua influência, e aqui é um termo não local. Então, vamos ver quais são as diferenças nesse caso. Eu sempre gosto de ver os problemas com as suas motivações físicas, na biologia ou nas engenharias. Esse problema, ele é clássico, ele tem motivação no início dos anos do século XX, né? Então, os primeiros relatos que envolvem esse termo não local são de Froelich e Pecars, em 54, quando eles estavam estudando problemas de matéria condensada em física. Então, esse termo não local já aparece na modelagem. O P aqui já é igual a 2, então por isso que eu pus aqui power 2, quer dizer, é o caso que eu vou trabalhar hoje nesse seminário. Tem outros P's, claro. Chocar, ele mesmo trabalha com esse problema que terminou dando nome para a equação em 1976, bem mais recente também do problema de plasma e matéria condensada. E depois, então, de 76, muitos físicos matemáticos e gente na nossa área, como Libby, Elliott Libby e Thomas, começaram a aplicar métodos de EDPs mais conhecidos aos nossos, como variacionais, tudo para estudar esse problema. Por isso, então, que esse problema, vamos dizer, ficou muito em moda nos últimos tempos, porque foi abraçado por matemáticos importantes na nossa área. Muitos têm trabalhos na equação de Chocar, então a bibliografia é extensa. Quem quiser saber um pouquinho pode pegar, inclusive, as referências que nós colocamos no nosso artigo recentemente publicado online. Bom, como é que aparece, então, da física para a equação elíptica? Você procura, na física aparece um problema de propagação com o tempo, né? Uma onda que se propaga com o tempo. Aqui o termo não local substitui o termo local da equação de Schrödinger. E quando você procura por equações que a gente chama standing waves ou solitons, você termina separando as variáveis tempo e espaço, e na variável espaço você cai na equação elíptica. Isso é o que a gente faz. Então, a equação de Chocar elíptica surge de encontrar soluções solitons para a equação de Chocar de propagação. Bom, uma vez com a equação elíptica na mão, muitos estudaram a equação que a gente chama autônoma. O que é a equação autônoma? Não tem nenhum termo aqui que dependa só de x. Então, a constante que multiplica U nesse termo linear é 1 ou qualquer constante lambda. Isso é o que a gente chama de problema de Chocar autônomo, como também Schrödinger autônomo. Quem trabalhou com isso que tem resultados famosos? O próprio Elliott Libby, que começou em 79, Pierre-Louis Lyons, com a concentração compacidade dele, ele logo aplica
ao problema de Choquard, então trouxe para a área o modelo de Choquard como um modelo importante de se trabalhar, não local. Mais recentemente, Moroz Van Schaftingen obtiveram muitos resultados para a equação de Choquard. E um trabalho deles bacana de ler para quem quer entrar nesse tipo de equação é um guia para a equação de Choquard no Jornal de Ponto Fixo, em 2017. Ali vocês veem uma retrospectiva geral do problema e quais são os problemas em aberto. Então, para os alunos e professores que querem estudar esse tema, esse é um bom guia para começar. Depois tem Cláudia Noral, Mo Yang, Giovanni Figueiredo aqui na UNB e tantos outros estudaram o problema autônomo de Choquard. Fica aí a dica. Bom, primeiro tópico que eu gostaria de falar rapidamente é por que existe vamos dizer, um intervalo onde você pode trabalhar Choquard com P's variáveis, né? Esse intervalo vem do que a gente chama da desigualdade de Hardy-Littlewood-Sobolev. Essa desigualdade, basicamente, ela é essa desigualdade aqui, que majora um termo de convolução por uma norma LQ da função 1. Então, se essa norma for finita, o termo de convolução é finito. Quando que isso é possível? Se você está em H1 de Rn, isso vai ser possível, esse embedding aqui, essa imersão vai ser contínua, se só ser essa constante aqui, tá certo? Tiver no seu intervalo. Então, para que essa constante esteja no intervalo de H1, você termina chegando nesse tipo de intervalo para P. Então, vem da desigualdade Hardy-Littlewood, que está aqui, e mais as imersões de Sobolev, que tem que estar num Q entre 2 e 2 estrelas, inclusive. Por isso que você cai nesse intervalo. As contas estão feitas, um pouco comentadas no nosso artigo e detalhadas um pouquinho no artigo do Moroz Van Schaftingen, para quem quiser ficar seguro de que existe um intervalo de expoentes críticos abaixo e acima, onde você pode trabalhar essa integral sabendo que ela é finita. Bom, uma vez aquela integral sendo finita, a gente pode escrever esse problema na forma variacional, ou seja, associar à equação um funcional e tentar encontrar pontos críticos desse funcional. E é um método que eu uso muito, que o próprio Ali Reza usou na tese, nos trabalhos dele, e que a gente vem usando métodos variacionais para encontrar pontos críticos desse funcional que vão ser soluções fracas do problema de Choquard. Bom, e quando o V não é constante, é variável, ou seja, o problema não autônomo? Bom, o primeiro que trabalhou isso foi Terloulion, em 84. Ele pegou um potencial abaixo de uma constante e mostrou, pelo argumento de concentração-compacidade dele, que, nesse caso, você também tinha solução para o problema, mesmo o problema não sendo autônomo. Então, eu diria que esse é o trabalho mais interessante na nossa área, dar o pontapé inicial de utilizar métodos variacionais para a equação de Choquard. Mas, quando o potencial varia e não vem por baixo, porque por baixo, Terloulion deu uma resposta definitiva. Mas pensa num potencial assim, que pode vir por cima para uma constante ou pode simplesmente oscilar para uma constante. Por exemplo, esse no desenho sem simetria nenhuma. Ainda é possível aplicar métodos variacionais e encontrar uma solução de pontos críticos para esse problema? Essa foi a pergunta que a gente se fez. Parecia que sim, porque depois de 84 para cá, muitos anos se passaram e muitos outros problemas, como a equação de Schrödinger, foram estudadas nesse texto, com essa pergunta. Eu pensei, poxa, nós pensamos, eu, o Benedetta e Délia, e isso está feito? Vamos ver que está feito. Está feito, não encontramos a coisa feita. Por quê? Você precisa estudar profundamente o argumento de compacidade que Terloulion conseguiu por estar abaixo de uma constante. E reformular esse argumento de convergência de sequências Palais-Meio, que vão ser aquelas candidatas a convergir para uma solução do problema.
E aí você cai no problema de inversões compactas, porque você está no RN e tem que circular esse problema, dar uma resposta para esse problema. Então, esse é o primeiro grande empecilho quando você estuda um problema desse tipo, com um potencial variável. Bom, recorremos, como se recorre também na equação de Schrödinger, a uma versão do concentração-compacidade do íons chamado lema de splitting, introduzida por Struve em 84. E consegui, então, que você possa aplicar o lema de splitting, que diz o seguinte: se uma equação falece, se uma sequência PS, que é aquela candidata a sua solução, não convergir, ela vai se quebrar em pedaços do seguinte tipo. Então, Struve deu uma descrição a como uma PS sequence se quebra, caso não convirja fortemente, que é o ideal. Então, a gente precisa de uma noção dessa quando resolve esse tipo de problema de chocar. Ver, usando o lema de splitting, que caso não convirja essa nossa sequência candidata, ela vai se quebrar em pedaços. Que tipo de pedaço ela vai se quebrar? Vimos que ela se quebra em pedaços que são solução positivas, por exemplo, ground state, do problema autônomo, que é o problema estudado Claudiano, Giovanni, próprio Pierre Lyons e outros. Termina, então, que você tem essas duas ferramentas para trabalhar e tentar se aproximar de uma sequência candidata boa para o seu problema. Essa é a ideia. Mas é uma ideia que a gente já usa em Schrödinger e usa em outros problemas de EDPs. Kirchhoff e tantos outros. Bom, como a gente vai ter que recorrer ao problema autônomo, a gente precisa saber bem como é que é a solução do problema autônomo. Então, existe solução positiva do problema autônomo, tá certo? Isso vai de volta a Lieb e Lyons, que obtiveram esses resultados, e agora, mais recentemente, Moroz van Schaffingen descreveram o decaimento dessas soluções. E isso é fundamental para o argumento que a gente lança a mão. Não basta saber que as soluções positivas existem, é importante saber como elas decaem para mais infinito. O problema autônomo tem solução com simetria radial e ele é de energia mínima e é de classe C2 naquele P que a gente pode resolver o problema variacionalmente, ou seja, no P dado no intervalo de Hardy, Littlewood, Sobolev e Napol, né? E a unicidade? Em algum momento a gente pode precisar de unicidade de solução. A unicidade foi obtida para P igual a 2, alfa igual a 2 e N igual a 3, 4 e 5. Ou seja, o que se sabe sobre a unicidade da solução positiva é muito pouco para o problema de chocar. Isso é um grande problema em aberto para estudantes de doutorado, para pesquisadores. Demonstrar unicidade de solução positiva não é um problema fácil. Os grandes problemas de EDP ainda giram em torno de unicidade, da questão de solução única. Imagina, mostrar que a solução é única é algo muito raro. E eu diria que é um problema que eu trago aqui para quem tiver interesse nesse tipo de equação. Estudar um pouco mais o desenvolvimento dos resultados de unicidade para P's diferentes de 2. Hoje, eu resolvi falar do P igual a 2 justamente porque tem essa faceta da unicidade. E, por causa disso, a gente pode obter resultados bem bacanas. Então, para P igual a 2, com um V de x que decai a um V infinito de qualquer maneira, sem simetria, sem nada, por causa da unicidade, nós fomos capazes de resolver e demonstrar o seguinte: se alfa é igual a 2, que é o problema físico, 2, 2, é o problema bem clássico físico, e n igual a 3, 4 e 5, que é o caso que a gente sabe a unicidade, se a gente assumir um potencial que decai a V infinito com uma parte polinomial vezes uma parte exponencial, a gente pode concluir o seguinte: se a parte exponencial for um pouquinho maior que 2 raiz de V infinito, isso aqui aparece também na equação de Schrödinger, você consegue mostrar existência de solução. Se você estiver exatamente no decaimento exponencial
da solução ground state ao quadrado, que é 2 raiz de b infinito, você tem que lançar mão de um pouquinho de decaimento na parte polinomial. E esse foi o decaimento que a gente foi capaz de demonstrar. Se sigma é menor que menos 2 na parte polinomial, e se a parte exponencial está exatamente em cima daquela limite exponencial de W, para n igual a 5, você consegue. Menor que 3 meios para beta exatamente exponencial de ground state ao quadrado, n igual a 4 a gente consegue. E para sigma menor que menos 1, também a gente conseguiu. São estimativas muito finas que garantem o resultado. E aí entra realmente a tecnicalidade dos artigos. E existe solução positiva para o problema. Então, isso não era conhecido, nós conseguimos, vamos dizer, tocar o problema P igual a 2 com unicidade e com esse tipo de decaimento potencial. Bom, isso nos dá a possibilidade de pegar um potencial que vem por cima ou que oscila por cima e por baixo, o que avança muito com respeito ao resultado de hiperwilliams. Outra coisa importante é que, pelo tipo de argumento que nós fizemos, nós achamos que o decaimento assumido no teorema anterior, esses decaimentos com essa parte polinomial, são ótimos. Fica a impressão pelas estimativas que, se você liberar um pouquinho, você já não consegue as estimativas que você precisa. Então, é a nossa compreensão desse problema que a gente chegou no decaimento ótimo para os casos 3, 4, 5. O resultado de unicidade é profundamente usado, por isso que a gente se ateve a só esses pequenos casos, porque você em algum momento precisa da unicidade, já que você não vai assumir simetria. E essa unicidade é que vai garantir que você está num intervalo de convergência das sequências Palais-Meio, ou seja, que a sequência Palais-Meio não se quebra em pedaços. Fortemente o argumento de unicidade entra aí, a informação. E as hipóteses de decaimento de V de x incluem a possibilidade de que a parte exponencial seja da mesma ordem de ômega ao quadrado, que é o decaimento da solução ground state ao quadrado. Isso é bacana porque a gente está no limite do possível. Para quem estuda esses problemas sabe que isso é o limite do possível do decaimento exponencial de V. Enfim, isso aqui é um resumo, a técnica está lá. Para quem quiser estudar um pouquinho mais esse resultado. Bom, se você pegar a solução ground state nesse tipo de caso, P igual a 2, e alfa menor ou igual que n menos 1, a gente vai ver que o decaimento da solução, que é um resultado bem recente, Moroz-Van Schaaften demonstraram que o decaimento exato da solução ground state, ele tem essa parte aqui exponencial, por isso que ômega ao quadrado vai ter 2 vezes isso, que é o que aparece no nosso teorema. E essa parte polinomial. Então, esse argumento de Moroz-Van Schaaften, ou esse resultado, é que dá a oportunidade para a gente provar o nosso resultado. O nosso resultado se baseia muito nesse decaimento, e eu vou tentar mostrar para vocês. Aqui não importa, tal 1 tem um certo valor, não é o caso de entrar nesses detalhes aqui. O importante é só saber que a solução ground state decai com uma potência polinomial e uma potência exponencial. E isso é o que rege todo o nosso resultado. Bom, falando então do decaimento da solução ground state com respeito ao que é possível conseguir para potenciais variáveis. Se P é maior ou igual que 2, vocês viram nesse lado aqui que tem uma parte exponencial. O decaimento é exponencial da solução ground state e você pode, por exemplo, olhar quem mostrou coisas para P maior ou igual que 2 e potencial variável. São os resultados de Klepp e Salazar em 2013, assumindo também simetria do potencial. Então, não é um potencial completamente geral, mas é um potencial que pode vir por cima, basta que tenha alguma simetria. Para P menor que 2, eu não vou falar hoje, mas está nos nossos trabalhos e foram talvez os resultados mais surpreendentes, porque
ninguém tinha tratado ainda o caso P menor que 2 de chocar, você observa que o resultado vai depender de um decaimento polinomial, porque para P menor que 2, a ground state não tem decaimento exponencial, é do tipo polinomial. Por ser polinomial, você sente muito mais nas suas estimativas, nós sentimos muito mais o efeito da convolução. Ou seja, a Shocard aparece com toda a sua força não local para P menor que 2. Isso foi o que a gente concluiu. Mas vamos ao caso P igual a 2 que eu me propus a falar hoje. Fica aí para as próximas oportunidades, ou para quem puder e quiser ler esses artigos, a questão do P menor que 2 e maior que 2. Então, pensando no caso P igual a 2, vamos ao caso agora de potenciais com simetria. Por quê? Porque o caso não simétrico, onde V é totalmente livre para decair até infinito, ele fica muito restrito por causa da hipótese de unicidade. Então, sempre existe uma troca quando você está resolvendo esses problemas. Se você não souber sobre unicidade, você pode recorrer a questões de simetria. Então, nós recorremos a propriedades de simetria, colocamos a questão de achar um ponto crítico para um funcional com simetria, ou seja, em espaços de Hilbert com simetria, onde as funções são simétricas, e minimizar sobre uma variedade Merari simétrica. Ou seja, todo o cenário que você restringe o problema é simétrico. E você, com esse cenário simétrico, consegue evitar a questão de unicidade e consegue resolver o problema. O que acontece quando você assume simetria e vai resolver um problema desses assumindo simetria? O nível de energia das funções sobe. Então, você tem que construir Palais-Mail, sequências Palais-Mail com níveis de energia mais altos e minimizar nesses níveis de energia mais altos. Essa é a ideia. Depois a gente mostra que essas possível sequência que a gente encontra de candidatos a convergir para um ponto crítico, com simetria, ela está no nível onde você pode assumir compacidade, onde você pode demonstrar compacidade. Se você demonstrar compacidade, passa o limite e ela converge para uma solução, para um ponto crítico verdadeiro do seu problema. Então, toda a jogada é mostrar se você está num nível de energia onde se prove compacidade. Então, é isso que a gente vai fazer agora um pouquinho, dar uma ideia para vocês. Como é que a gente consegue isso? Um candidato bom para você conseguir a tal Palais-Mail, sequência minimizante para a variedade Merari, onde você vai achar o ponto crítico, é uma combinação de bumps, que a gente chama de cópias da solução do problema autônomo. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei 3 cópias de soluções ômega do problema limite, que é o problema autônomo. Eu coloquei arrumadas de uma forma simétrica. Veja, tem uma simetria de triângulo aqui sobre a esfera unitária, que é a esfera vermelha. Colocando um bump, uma translação dessa solução que tem simetria radial. Em cada parada dessas do triângulo equilátero, cria uma simetria para o problema. E com essa simetria para o problema, você tem esperanças de encontrar uma sequência PS que converja. Essa é a ideia. Então, vamos falar um pouquinho do que tipo de grupo de simetria você pode considerar. Então, aqui entra uma boa interseção entre análise e álgebra, né? EDQ e álgebra, que é você estudar grupos de simetria em RM. A gente considera um grupo fechado sobre as isometrias lineares de RM, ou seja, as matrizes ortogonais, ortonormais em RM. Um subgrupo de matrizes em RM. E a gente conta a menor órbita que um ponto de RN pode ter por esse grupo de simetrias. Já vou fazer um desenho.
Então, pega um ponto X e vê qual é o efeito sobre o ponto X do grupo de simetria que você escolheu. Por exemplo, no anterior, esse ponto X, por exemplo, ele passa daqui para cá e daqui para cá. Então, tem uma órbita com 3 passos para voltar para a origem, para o ponto inicial, desculpa, X inicial. Então, pegue todos os pontos de RN, calcule o comprimento das órbitas, ou seja, quantas paradas a órbita tem, e pegue a menor órbita, ou seja, a órbita com menos paradas em todo o RN. Isso é o que a gente chama de LG. E a gente considera, então, grupos com LG finito, ou seja, só consideramos grupos que têm órbitas, pelo menos uma órbita finita, e que dê o mínimo finito. Depois você considera a esfera em RN e considera o número MG, que seria o ínfimo dos μmg para todos os pontos da esfera. Quais são os pontos da esfera que a gente pega? Só os pontos que têm essa órbita mínima. Pega só os pontos que têm essa órbita mínima. E calcula mg dessa órbita. Qual é a mg dessa órbita? É a menor distância entre duas paradas da órbita. A menor distância entre duas paradas da órbita é o que a gente chama de mg. E pega o ínfimo sobre todos os pontos da esfera que tem órbita 3, por exemplo. Então, se a órbita for maior ou igual que 2, você pega esse ínfimo, que é a menor distância entre os pontos. Se a órbita tiver só um ponto, você considera esse ínfimo igual a 2. 2 vezes o ponto. Vamos ver para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando quando eu trabalho esse grupo de simetrias. É mais ou menos isso. Considere R2, aqui, um círculo em R2. E considere o grupo G5, que é o grupo cíclico gerado pela quinta raiz da unidade. Então, pega aqui quinta raiz da unidade dá 1, 2, 3, 4, 5. Essas são as 5 raízes complexas da unidade. Tá? Então, o grupo G5, o que ele faz? Ele roda esse ângulo aqui nos pontos, tá? O ângulo aqui deveria estar desenhado bonitinho, tudo igual. É a quinta raiz da unidade. Então, esse ponto, por exemplo, que vai parar aqui, 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 aqui e volta para si mesmo, tem LG5. Por quê? Ele tem 5 paradas até chegar em si mesmo. E qual é o MG dele? O MG dele é a distância entre um ponto e o próximo. Por quê? Porque se você considerar esse até esse, a distância é maior. Esse até esse, a distância é maior. Então, a menor distância, quando você calcula a órbita, está entre 2 pontos consecutivos. No caso de raiz quinta, a menor distância aqui desse pentágono é esse comprimento aqui. O comprimento de um lado do pentágono. Então, o MG que eu estou falando para vocês é esse número aqui, dessa distância. Beleza. Isso vai aparecer na nossa estimativa e na nossa prova. Por isso que eu estou dando o exemplo. Muitos outros grupos podem ser descritos. Se você pegar R4, por exemplo, e separar R4 em Z2 na dimensão 2 e Z3 na dimensão 2. Então, aqui são órbitas que têm duas paradas, uma e volta, e aqui são órbitas com 3 paradas, 1, 2, 3, a raiz cíclica da unidade, a raiz 3. Bom, qual é o comprimento mínimo de órbitas quando você considera esse grupo? A menor órbita está justamente naquela do Z2. E qual é o comprimento se você tem uma órbita Z2? De um para o outro, como você está na esfera, na circunferência de raio 1, é 1 mais 1, 2. Então, a distância é 2, que é o μg. Observe que se você pegar o ponto 1, 0, 0, ele vai estar justamente atuando sobre ele, vai estar o grupo Z2, ou seja, o 1 vai para menos 1 e volta. Portanto, a órbita desse ponto é 2, porque ele vai e volta. E se você pegar o ponto 0, 0, 1, 0, ele está nessa situação. Então, ele dá 3
ele faz 3 paradas antes de voltar para si mesmo, né? Até voltar para si mesmo. Portanto, o comprimento da órbita é 3. Espero que tenha ficado uma ideia aí de exemplos, vocês podem encontrar na literatura de Pierre Louis e muitos outros que mexem com simetrias, Mônica Klepp, Thomas Bast e tantos outros, exemplos de como esses grupos G funcionam. Mas, enfim, nós vamos assumir sempre no que nós fizemos LG maior ou igual que 2, ou seja, pelo menos 2 paradas, uma e volta. Por exemplo, se você pegar a identidade por Z2 em R3, o comprimento é 1. Por quê? Porque a identidade tem pontos que ficam paradinhos em si mesmo. Então, o comprimento menor é 1. Então, esse tipo de grupo a gente não estaria trabalhando com ele. Tá? E se o próprio grupo for da identidade, ou seja, nem simetria, o LG dele é 1. Tá? Se todo mundo fica só paradinho, o LG é 1 e você não tem simetria nenhuma. Cada ponto tem seu valor independente dos outros, porque G é o grupo de simetria que a gente vai estar estimando. Enfim, fica aí as ideias para vocês. É sempre bom ter exemplos do que a gente está falando, para não ficar assim, e um grupo algébrico fechado, o que é isso, né? Bom, também não consideramos nos nossos resultados LGs infinitos, mas os LGs infinitos, eles existem. Por exemplo, no artigo de Tingolani e Klepp-Sek, eles tratam o caso de LG infinito, e no nosso caso nós estamos com LGs finitos, ou seja, nós teremos pelo menos uma órbita que chega em si mesmo por um número finito de passos. Se você tiver o G, o grupo de simetria S1, se você tem simetria na esfera, então o LG é infinito e você tem, ou seja, todas as possibilidades de rotação dão simetria, e você tem o que a gente chama de simetria radial. Então, um exemplo clássico de simetria radial é G igual a S1, tá bom? Mas esses a gente não vai tratar, por quê? Porque o caso de simetria radial já foi tratado por Tingolani e Klepp-Sek para a equação de Shogart. Bom, então, tendo descrito rapidamente a questão aí dos grupos de simetria que a gente vai assumir, eu posso ainda dizer o seguinte, que no caso do que a gente fez, a gente relaxou um pouco as hipóteses de simetria em V de X com respeito aos trabalhos anteriores. Klepp e Salazar, por exemplo, assumiram LG simetrias maiores ou iguais a 3. Então, elas assumiram simetrias que têm no mínimo 3 passos para P maior ou igual que 2. E a gente vai poder assumir simetrias de 2 passos, ou seja, 2 bumps, e mesmo assim a gente resolve o problema. Muitos grupos não triviais, eles têm LG igual a 2. Por exemplo, Z2, 1 e menos 1, em R2 tem LG2. Então, o próprio Z2, que é um grupo muito simples de simetria de um ponto para outro, ele não está considerado no caso Klepp-Salazar e está considerado nos nossos resultados. Então, já é um avanço, porque muitos grupos são do tipo Z2 ou G2 cartesiano, outras coisas. Então, LG igual a 2 era importante de ser considerado. Na verdade, se N é uma dimensão ímpar, não existem muitos grupos de simetria LG maior ou igual que 3. E então essa hipótese de LG maior ou igual que 3 é muito restritiva, que é o que estava em Klepp-Salazar. No caso de N igual a 3, todos os grupos LG maiores ou iguais a 3 são classificados. Então, são poucos e são classificados. Então, manter essa hipótese LG maior ou igual que 3 era uma coisa muito restritiva. Fazendo LG maior ou igual que 2, nós fizemos uma expansão muito grande do tipos de simetria que os potenciais podem satisfazer. Fica aí a dica. Bom, então, no caso simétrico, que não sabemos nada sobre unicidade, o que é que nós podemos dizer? Os nossos resultados foram o seguinte: simétrico, assuma a simetria G
em Rn, n maior ou igual que 2, de tal forma que o comprimento das simetrias aqui seja maior ou igual que 2, ou seja, pelo menos simetria Z2 aí. Para P igual a 2, então chocar 2, e alfa menor ou igual que n menos 1. Suponha que você tome um funcional com decaimento polinomial e exponencial para V infinito positivo, de tal forma que ou você vai assumir a parte exponencial maior do que μg, veja que o μg entra aqui, é aquele comprimento entre duas paradas de uma órbita mínima. Aquele comprimento é fundamental nas estimativas e ele entra aqui multiplicando raiz de V infinito. Então, se você tiver com um decaimento exponencial maior que esse decaimento preciso, você pode deixar a parte polinomial. Mas se você estiver exatamente em cima de μg raiz de infinito, você tem que penalizar um pouco a parte polinomial, ou seja, restringir a parte polinomial, porque aqui você está no limite da perfeição das interações dos bumps colocados nesses pontos de simetria. Não vou entrar no caso, tem uma sominha aqui a mais, e você tem que estar abaixo desse mínimo. Por quê? Porque quando você faz a estimativa das interações, é super técnica e você vai ver que você precisa disso para baixar o nível de energia da solução candidata, por exemplo. Bom, então, para quem já estudou um pouquinho isso, você sabe que o potencial ele tem que decair, porque ele vai interagir com a ground state ao quadrado. E a ground state ao quadrado, ela vai, vamos dizer, interagindo com essa diferença V de x bem infinito, o que vai concorrer à parte de decaimento dessa diferença. Por isso que você precisa ter muito precisa esse decaimento para poder fazer as interações. Nesse caso, com essas opções aqui de decaimento, você consegue mostrar que se o potencial tem a simetria que você assumiu no começo, você consegue mostrar a existência de uma solução com essa simetria. Então, nesse caso aqui, vamos dizer, trabalhar com a PS sequence vai depender muito das simetrias e, portanto, da distância entre os pontos das órbitas. Por isso que eles aparecem aqui. Não vou dar a prova porque é técnica, mas fica aí a inspiração para vocês. Por que é importante se ater à órbita mínima e ao decaimento do potencial? São os dois ingredientes que entram na estimativa do nível de energia das sequências PS. Bom, quais são as dificuldades nesse momento? Se você procurar uma solução positiva para VV, naturalmente você tem que comparar com o problema limite. E você tem que ver como V se aproxima de V infinito, por baixo ou por cima, usando aquele decaimento. A unicidade não é conhecida para P geral, mesmo P igual a 2 e alfa geral, e N geral. Então, por isso que a gente teve que assumir simetrias. Mostrar que a sequência para PS está no nível de energia onde você tem compacidade. Esse é o grande desafio e aqui é o coração de um artigo como esse ou de um trabalho de pesquisa como esse. Você tem que fazer comparações muito precisas, estimativas muito precisas. Qual é o desafio nesse caso? As estimativas envolvem um termo de convolução e não é fácil você conseguir estimativas quando aparece um termo de convolução, porque vão aparecer duas integrais, a integral que define o termo do operador e dentro dela uma outra integral que vem da convolução. Então, são estimativas mais complicadas do que quando o problema é local. No caso de Krebs-Salazar, eu falei para vocês, LDG foi assumido maior ou igual que 3, o que restringia muito o tipo de potencial que você podia está interessado, né? Para P maior ou igual que 2. Então, inclusive, em P igual a 2, a hipótese LG maior ou igual que 3 era muito restritiva. E eles fizeram, elas fizeram uso de uma estimativa exponencial muito mais relaxada do que a nossa. A nossa, para chegar a casos
quase que limites tiveram que ser bem mais precisas. Essa é a grande diferença nesse caso. Bom, então vou dizer agora como é que a gente chegou ao caso P igual a 2 e alfa entre n-1 e n-meio. O caso anterior da simetria que eu falei para vocês era o caso menor ou igual que n-1. Agora, se alfa sobe um pouquinho para n-1 até n-meio, outras estimativas mais difíceis, inclusive, tiveram que entrar em cena. Por quê? Porque, nesse caso, o decaimento da solução ground state do problema limite obtida por Orosz-Van Schaaften é ainda mais enrolada. O decaimento tem mais termos. Então, deixa eu tentar dar aqui um pouco o gosto para vocês do que acontece. É sempre aqui com simetria, né? Porque a gente não tem unicidade nesses intervalos de alfa. Então, com simetria, tendo um grupo de simetrias para n maior ou igual que 2 e comprimento mínimo de órbita maior ou igual que 2, nós temos P igual a 2, alfa nesse intervalo, aparece um gama na estimativa de Orosz-Van Schaaften, que é um gama que entra na composição do decaimento da solução ground state. Então, por causa desse gama, a gente tem que conseguir ou impor um decaimento mais criterioso para o potencial. Se o potencial tiver um decaimento do seguinte tipo, uma parte polinomial, uma parte linear exponencial e uma parte não linear exponencial. Veja, tem uma parte não linear exponencial, isso é muito novo com respeito a Schrödinger, por exemplo, onde isso não acontece. Por que a gente precisa assumir esse tipo de decaimento exponencial? Porque na solução ground state do problema limite, Orosz-Van Schaaften detectaram isso aí no decaimento da solução. Então, se você está com isso e um beta maior ou igual a μg, que é aquele comprimento mínimo de órbita LG, raiz V infinito, então a gente conseguiu mostrar que para um potencial G invariante, o problema tem uma solução G invariante. Espero que vocês entendam assim mais ou menos para onde a coisa vai indo. A coisa vai indo na direção de compreender e usar bem o decaimento da solução ground state. Então, o que Orosz-Van Schaaften demonstraram é que se você tem P igual a 2 e N nesse intervalo, N-1, N-meio, a solução ground state tem o decaimento com a parte polinomial, polinomial e a parte exponencial tem um decaimento linear, mas depois tem um termo que compete aqui, não linear. Isso aqui é espetacular, está lá feito com muitos detalhes o decaimento da solução ground state e ela, então, inspira a gente no tipo de decaimento que o nosso potencial do problema com potencial variável tem que ter. Bom, dando mais ou menos o apelo de tudo, agora a gente vem para o método. O método é um método já considerado clássico de você minimizar sobre a variedade Néhari. Então, como é a variedade Néhari aqui? A variedade Néhari tem o potencial variável e tem a simetria. Eu falei para vocês no começo que a gente trabalha com o espaço de Hilbert com funções simétricas. Todas as funções desse espaço de Hilbert, elas têm a mesma simetria. Ou seja, se a simetria for 2, tipo Z2, a função ela tem que ser simétrica com respeito a esse espelho aqui. Então, 2 bumps, por exemplo, soluções que tenham essa simetria. Se for uma solução assim, por exemplo, já não tem a simetria Z2. Então, você considera só as funções do espaço de Hilbert H1 com a mesma simetria que você começou o problema. E linha de U vezes U igual a 0 quer dizer que aqui dentro estão as candidatas às soluções, porque as soluções vão ser pontos críticos. Então, em linha de U vezes qualquer função V vai ser 0. Em particular, a função U, no lugar de V, tem que satisfazer isso. Então, procurar soluções na variedade Néhari, ou no conjunto de Néhari, é natural
já se tornou um approach, vamos dizer, um método clássico, porque aqui dentro estão as candidatas às soluções do problema. E o que que a gente faz? Tenta minimizar o funcional em cima desse conjunto de vetores, em conjunto de funções. Se você consegue achar um mínimo sobre esse conjunto de funções, esse mínimo vai ser um ponto crítico do problema original, porque essa variedade é uma variedade que a gente chama natural para o problema. Achar um ponto crítico nela é achar um ponto crítico no todo, e aí você achou um ponto crítico e, portanto, uma solução para a equação de Shokar. Eu chamo esse nível de CGV, não sei como é que eu estou aqui de tempo, já estou tendo que acabar, vou acabar já. E o que que a gente tenta? Minimizar sobre essa variedade. Sempre a gente volta para o problema limite, então o problema limite é quando você, em vez de v de x, tem v infinito, e você compara esses níveis com os níveis do problema limite. Mas, basicamente, resumindo agora para terminar, o que que você faz? Você pega a solução ground state do problema limite, translada essa solução para uma das paradas da simetria do grupo. Uma daquelas 3 paradas, você põe um bump em cada lugar. Isso aqui é essa translação. E depois você, com esse R, manda isso aqui para bem longe. Soma esses bumps. Por exemplo, se forem 3 paradas, você vai ter um bump em cada parada e vai ser uma soma de 3 funções aqui. É essa soma. Essa função composta por 3 bumps colocados bem para longe é a candidata para você trabalhar e achar uma sequência PS. Então, aqui, por exemplo, eu peguei simetria 5, 1, 2, 3, 4, 5. Em cima de cada um, eu desenhei uma solução radial ground state positiva, e depois, por causa do R grande, você manda isso para muito longe. Quando você manda isso para muito longe, você tem que ver como essas perninhas dessas funções interagem uma com as outras. E é isso que vai dar a estimativa fina desse tipo de problema. Então, o que a gente vê no caso P igual a 2 é que a estimativa fina, ela entra para avaliar esse termo da diferença do potencial com a ground state ao quadrado, a soma de ground states ou bumps ao quadrado. É isso aqui que a gente tem que fazer de ordem pequena. Mas avaliar esse termo é um desafio para esse tipo de problema, que é o desafio que a gente enfrenta compondo os decaimentos. Basicamente, a gente teve que construir um lema que expande um lema conhecido de Abramsete Colorado Ruiz, que diz como termos que têm essa parte não linear na exponencial interagem. E aí nós fomos capazes de mostrar que quando você tem funções com esse tipo de decaimento, elas interagem com a parte polinomial e uma parte exponencial. Aqui a parte exponencial. Então, entra um termo linear e um termo não linear na exponencial. O que a gente está vendo aqui é uma cópia de uma função V e uma função U transladada. Por isso que a gente precisa desse tipo de estimativa para estimar como é que são os bumps transladados e a interação entre eles. Vou passar muito rápido, porque já estou no fim do meu tempo, mas o que a gente conseguiu mostrar é que quando P igual a 2 e alfa menor ou igual que 1, e a gente está estudando o caso simétrico, aquele termo de interação entre os sólitons é da ordem de R a essa potência, que é a parte polinomial, e é elevado a essa potência, que é a parte exponencial. Veja que aqui entra a distância dos pontos de órbita mínima na simetria. Quando P é igual a 2 e alfa está entre n-1 e n-meio, aparece um decaimento, uma parte polinomial, e pior, na parte exponencial aparece esse termo como a gente tinha antes, mais esse termo não linear. E é isso que dá todo o problema, que a gente precisou demonstrar um lema como esse, que é bem delicado de demonstrar, para poder usar na interação e saber se os termos são dessa ordem. Essa ordem é que dita tudo com respeito a esse problema. É a ordem de interação entre duas cópias de uma solução ground state, transladadas para infinito.
Mas, finalmente, o que a gente mostra é que o termo de convolução, quando estimado sobre a soma de bumps ao quadrado, o QT igual a 2, e vezes a soma de bumps ao quadrado, ele dá uma soma da maior ou órbita igual. mínima do número 3, por exemplo, se a órbita mínima tiver 3 paradas, de interações da ground state com ela mesma. Então, isso aqui apareceria num problema limite, um ground state só, mais 4εr, ou seja, aqui está avaliada toda a interação dos bumps que estão aqui dentro. Vamos seguir. Com isso, a gente mostra que quando você pega o seu funcional, projeta a soma de 3 bumps sobre Néhari com simetria, isso vai dar LG vezes, quer dizer, comprimento de órbita mínima É menor ou igual. do nível ground state menos esse termo de interação e mais um termo de ordem pequena. Conclusão, se você tiver com R bem longe, esse termo domina esse e você está subtraindo alguma coisa de LG sem infinito. Então, o nível onde você está de Néhari está abaixo de tantas vezes C infinito, que é o nível de energia do problema limite. Se fossem, por exemplo, simetria 3, você estaria aqui abaixo de 3 vezes C infinito. Se for simetria 5, vezes 5, 1, 2, 3, 4, 5, você estaria abaixo de 5 vezes a energia C infinito. Mas por que eu quero isso? Pelo seguinte, na literatura tem um resultado usado importante que a gente precisava usar, que era o seguinte: se você estiver abaixo de 3 níveis de energia, 5 níveis de energia, LG nível de energia da solução ground state, você tem convergência forte, ou seja, você tem a condição de Palés meio. Então, a gente constrói uma sequência minimizante Palés meio para o funcional restrito a Néhari, calcula aquelas estimativas e vê que ele está abaixo de LG sem infinito e usa a proposição de Timbolani e Klebsek para mostrar que nessa região abaixo dessa altura você tem convergência forte e, portanto, imersões compactas e, portanto, a sequência Palés meio, a menos de subsequência, converge forte. Ela vai convergir forte para uma solução na Néhari, porque a Néhari é fechada. O nível de energia dela vai ser esse, porque você justamente construiu uma sequência minimizante indo para esse nível de energia. Isso daqui vai ser um mínimo e, portanto, um ponto crítico sobre Néhari, mas um ponto crítico sobre Néhari é uma solução no todo, e você repete o argumento para valor absoluto de U. Valor absoluto de U satisfaz isso tudo também, porque a energia é a mesma e, portanto, você acha uma solução positiva para o problema. Então, em termos de script, o script segue o script, por exemplo, usado em Schrödinger e outros problemas. Aqui a grande diferença e dificuldade foi fazer as estimativas para Shokar, porque Shokar envolve o termo de convolução. Problemas em aberto. O que vai acontecer para o caso alfa maior que n menos meio? A gente espera que os resultados do lema que nós demonstramos, que já é uma extensão de Abrossetti, Colorado, Ruiz, possa ser feito. Quando alfa é maior que n menos meio, Moroz, Van Schaffingen mostraram outro tipo de decaimento da solução ground state. Isso tem que ser abraçado em algum lema, porque as estimativas são muito finas e você precisa entender o que está acontecendo com interações transladadas da solução ground state. Então, vai exigir um lema correspondente ao que a gente fez para n maior que n-2. E soluções que mudam de sinal. Soluções que mudam de sinal foram estudadas por Cleve Salazar, usando simetrias com LG maiores ou iguais a 3, e nós achamos que com tudo refinado que a gente conseguiu fazer, dê para conseguir soluções que mudam de sinal para Shokar, seguindo argumentos de Cleve Salazar, e simetrias mais finas, tipo LG maior ou igual que 2.
Isso não está feito, está por fazer, e fica aí a sugestão de problema para pesquisadores e alunos interessados no assunto. Eu encerro aqui, gostaria de agradecer a atenção e fico aberta aí a alguma pergunta, alguma dúvida que vocês tenham. Muito obrigada, Liliane, pela sua linda apresentação, muito esclarecedora no sentido de a gente acompanhar bem os acontecimentos, né, dos fatos, né? E agora eu gostaria de abrir a todos que estão assistindo para dúvidas, perguntas, curiosidades. Opa, já tem uma mão levantada. Pois não? É o Alireza? Tá. Primeiro, parabéns, professora Liliane. Realmente um trabalho bem interessante. Eu pensava que a nossa outra mágica do professor Liliane. Realmente, porque eu trabalho com essas estimativas, realmente trabalha com essas estimativas que tem que ser bem fino, né? Bem sutil, é realmente difícil. Eu já ouvi sobre esse problema de chocar. Eu não tinha muito coragem para apertar desse tipo de problema, sabe? Mas agora estou entendendo o que está acontecendo. Eu quase tenho certeza. Você pode entender bem ali, porque você vê que o método é o mesmo que você já aplicou. E ele continua valendo e sendo utilizado para esses problemas, mesmo para os problemas não locais. Sim, foi realmente foi muito interessante. Foi muito interessante. Depois eu te mando os nativos. Eu quase tenho certeza que você pensou sobre isso, mas eu estava pensando, esse VX que você considerou positivo ou tem um limite para V infinito positivo? Pode pensar sobre quando que o VX vai ser negativo ou problema de massa zero, ou VX vai para zero? Eu sei que você já pensou sobre isso, mas você acha pode pensar sobre esses partes, até resultado ou não? Olha, o massa zero para chocar, eu não sei como é, porque você teria menos Laplaciano de U no problema limite, né? Menos Laplaciano de U igual, aí do outro lado o termo de convolução, não tem o V de x, ou seja, a norma não está completa. A gente não mexeu, mas é o próximo caso. Você, por exemplo, que já fez massa zero, é o tipo de pergunta para se fazer. Primeiro, ver se o problema limite de massa zero chocar, como está feito. Se Lyons fez, se alguém fez. Nós estávamos com tanta conta para fazer ainda para o caso V positivo, que a gente nem entrou no caso massa zero. Mas é a próxima pergunta, realmente muito, muito interessante. Eu acho que vale a pena olhar o massa zero para chocar, como é que está feito, onde está feito, porque você tendo o problema limite com solução e você conhecendo bem o argumento, você mesmo já pode começar a trabalhar o caso do chocar, massa zero. Outra fica aí para pesquisar, é coisa novíssima. Eu acho que aqui temos mais de 6, 7 alunos de doutorado, né, nesse seminário, palestra. Então, acho que vai ser interessante para eles também, né, que pensa sobre esse tipo de problema, chocar-te, no caso da massa zero, ou pelo negativo. Acho que mas obrigado, professora, foi um ótimo palestra. Eu gostei demais. Obrigada, Ali. Ótimo. Liliane, temos vários comentários aqui no chat dizendo que a palestra foi maravilhosa, como sempre. Muito boa palestra. O Daniel Santiago disse que a palestra foi maravilhosa. A Maristela e a Flávia, que nós conhecemos, que foram nossas alunas daqui e que estão fazendo doutorado na UNB, né, também estão participando, falando da excelente... a Ayana também está aí, olha. É a nossa Ayana. Isso. Então, todas dizendo que foi uma excelente palestra,
Mais alguém tem alguma pergunta, alguma colaboração, querendo questionar aí, aproveitar a presença da professora Liliane? Com essa pandemia, a gente termina se encontrando assim, né, Flávia? Nesses Exatamente. congressos em Manaus, online. Exatamente. É uma satisfação enorme ver a Maristela, a Flávia e a Ayana aí participando da atividade, né? E fazendo doutorado aí com vocês. Que bom. Estou muito feliz. Alguma pergunta? Ninguém mais? Liliane, você poderia falar assim das dificuldades para fazer para N maior do que 5, né? Porque é muito interessante que é para 3, 4, 5 os problemas que você estudou, a parte principalmente de unicidade. Mas dá assim um panorama geral das dificuldades, poderia ser? Ali, Flávia, quando N é igual a 3, 4 e 5 é por causa da unicidade. Isso. São resultados publicados, inclusive, em grandes revistas sobre a unicidade do problema de chocar naquele caso. Então, quando você tem unicidade de solução, o argumento de Neharry é feito de um jeito, tipo as coisas que o Ali fez. Quando você não tem unicidade, tem que laçar a mão de simetria e fazer de um outro jeito. Então, ali é N igual a 3, 4, 5 só por causa da unicidade. Certo, entendi. Se o aluno, vamos dizer, o pesquisador gostar do tema unicidade, é um grande problema para estudar, porque muito pouco se sabe sobre a unicidade de solução do problema de chocar. Entendi, ok. E não se tem unicidade, mas se tem outro tipo de comportamento ou não? Não, que eu saiba, não. A solução existe, mas ninguém sabe se ela é única. Entendi. Mas o pessoal tem feito alguma coisa para essa semana eu vi umas palestras no ICNC de São Paulo, onde um professor falou de unicidade, mas no P crítico. Então, o P igual a 2 foi o que eu falei hoje. É o que você conhece. Aí o P crítico, ele tinha resultado de unicidade. Eu disse, nossa, e entre o 2 e o crítico? Ele disse, não, Liliane, é um problema muito mais difícil. O crítico foi possível fazer, mas o intervalo não ainda. Isso é bem interessante, porque quando você vê esses números, é a primeira pergunta natural que vem na cabeça, né? É unicidade mesmo. Tá ótimo, ok. E outra coisa, você disse que nos resultados seus, né? Vocês conseguiram mostrar que o decaimento de vocês é ótimo, mostrar ou acreditam que seja, né? Como é que vocês, também só me dá uma ideia geral, como é que vocês conseguem esse tipo de caracterização? A gente pegou o decaimento que não fosse exato aquele, e vimos que a integral, uma das integrais importantes no problema, com as nossas estimativas, diverge. Ótimo. Ou seja, talvez seja o método. Entendi. Tá. A gente ainda fica na dúvida se é ótima, porque o método não está captando, talvez, essa... Certo, entendi. Bem, eu acho que eram essas as minhas perguntas, de modo geral, só para entender a metodologia. Eu volto a abrir para as outras pessoas. Alguém mais gostaria de aproveitar a oportunidade de falar com a Liliane? Bem, Liliane, eu acredito que ninguém mais se manifestou, então eu gostaria de pedir a todos para a gente abrir os microfones e fazer uma salva de palmas para a Liliane pela linda palestra que ela acabou de nos oferecer, né? Bem, gente, muito obrigada. Queremos agradecer novamente a Liliane. Liliane, a gente espera que em breve você possa vir a Manaus, né? Que essa situação toda pandêmica a gente consiga superar em termos de humanidade e logo a gente possa se encontrar presencialmente, né? Então a gente agradece de qualquer forma a sua disponibilidade e espero em breve encontrar todos, né? Encontrar todos e com saúde. E se mantenham saudáveis, né? Se cuidem. Obrigada. E até breve. Até breve.
Bem, agora eu